Olá, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Terra Viva DB na TV. Eu sou Pedro Costa e fico na companhia de vocês ao longo dos próximos minutos. Olha, a gente abre o programa de hoje falando da declaração que é nada mais, nada menos que um desaforo ao agronegócio brasileiro. Durante um debate na Assembleia Nacional da França, o deputado Vincent Tribouchet teve a infelicidade de comparar a carne brasileira a lixo. Sim, lixo. Não bastasse isso, outros parlamentares franceses, numa demonstração de ignorância travestida aí de preocupação ambiental, acusaram o nosso produto de devastar a Amazônia e de usar pesticidas proibidos na Europa. Essas críticas, além de infundadas, mostram que o mercado francês tem medo, ou até mesmo incompetência, de competir com a eficiência e a qualidade da produção brasileira. Também mostram que enquanto a França se perde em narrativas ultrapassadas, uma vez que o Brasil segue com um dos maiores exportadores de carne do mundo, a gente está investindo sim em tecnologia, recuperando pastagens e, claro, tendo uma produção sustentável. Desta vez, o Brasil se uniu. Produtores, indústrias, associações e governos, que segue aí firme em respondendo à altura. Hoje, o presidente Lula afirmou que o acordo Mercosul-União Europeia será fechado ainda este ano, algo que tem inflamado ainda mais os debates e a opinião dos produtores do velho continente. O agronegócio brasileiro, ao contrário do que os parlamentares franceses dizem, está longe de ser um lixo. Por aqui, pecuaristas se empenham, inclusive, na reutilização de resíduos. Um exemplo de sustentabilidade, produtividade para o mundo inteiro. Essa é a nossa pecuária que só nos dá orgulho. Sobre esse episódio no parlamento francês, a jornalista Beatriz Ferretti, que é editora de internacional da Band News TV, traz agora umas informações para a gente. Vamos acompanhar. Os deputados fizeram ontem uma votação simbólica sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia e, em um determinado momento, o deputado Vincent Tribouchet, que é de um partido de direita, disse que a carne brasileira é um lixo. Ele falou assim: os nossos agricultores não querem morrer e os nossos pratos não são latas de lixo. Essa fala, e esse discurso acalorado acontecia, então, durante esse debate que acabou unindo praticamente todos os partidos franceses, viu? Desde a esquerda até a extrema-direita, a maioria dos deputados entende que o acordo não deve ir para frente. Essa votação terminou com 484 votos a favor para barrar o acordo comercial e 70 votos contra, ou seja, 70 deputados ainda entendem que o acordo é importante e deve vigorar, O que chama a atenção, porque a gente sabe que o próprio presidente francês Emmanuel Macron está fazendo esse lobby, essa campanha contra esse pacto comercial. Foi uma votação meramente simbólica, não vai ter nenhum efeito prático nesse tratado. De qualquer forma, no Senado da França vai ter uma votação parecida. O que os congressistas franceses estão querendo fazer é pressionar a Comissão Europeia, a União Europeia, para unir esforços de outros países e assim barrar esse acordo comercial. A França, por enquanto, está sozinha nesse apoio descarado contra o acordo entre Mercosul e União Europeia, mas precisa reunir pelo menos 4 países europeus, que juntos representariam 35% da população da União Europeia. Então, por exemplo, se a França conseguir mais países que são contrários a esse acordo, aí sim eles têm a possibilidade de barrar esse pacto comercial. Além dos franceses, os poloneses já estão demonstrando uma oposição ao texto, isso enquanto esse debate deve ser retomado na semana que vem. O presidente Lula vai viajar semana que vem para o Uruguai, porque vai ter cúpula do Mercosul em Montevidéu. E certamente esse vai ser um dos assuntos mais em destaque, na pauta. E justamente por conta dessa aproximação da cúpula do Mercosul, há essa mobilização na França. E, inclusive, além desse debate no parlamento, a gente também vai ter hoje, de novo, protestos de agricultores franceses, que estão pressionando o governo da França contra o acordo, porque eles denunciam uma concorrência desleal, diz que vão perder competitividade com a entrada de produtos importados, com a entrada de carne brasileira e, mais uma vez hoje, vão realizar bloqueios nas estradas francesas. Uma coisa é se opor, outra coisa é falar mentiras descaradas em público e manchar a imagem de um país
que, sobretudo, tem na sua marca a sustentabilidade e a produção com responsabilidade. Lembrando que o Brasil, vocês aí pecuaristas, avançaram tanto que nós chegamos no momento em que a vacinação contra a febre aftosa acabou. Olha só como chegamos no nível sanitário. Agora, esse tipo de comparação é realmente uma patifaria. A gente muda de assunto porque o amigo pecuarista já conta aí com a sabedência da lida e sabe da importância de oferecer um pasto nutritivo para o rebanho, né? Um fator importante é o ajuste de carga, que para que a oferta do pasto, né, esteja aí atrelada à demanda dos animais. Mas o equilíbrio do pastejo influencia na uniformidade do pasto. Vamos falar então com quem entende do assunto. O engenheiro agrônomo Felipe Moura, consultor técnico e colunista convidado aqui do Terra Viva DBO na TV, foi a campo e mostra pra gente o manejo adequado. Nesse período agora que nós estamos tendo um acúmulo maior de forragem, é muito importante você começar a observar na sua propriedade que podem existir muitas diferenças de altura dos pastos. Especialmente quando você possa trabalhar com alguma planta de crescimento ereto. Isso significa que em alguns lugares você vai poder ter essas plantas mais altas e aqui um pouco mais baixo. Esse é o momento do ajuste de carga na sua propriedade. A dica que fica a partir de agora é que você possa separar as suas categorias e deixá-las cada vez mais uniformes. Ou seja, organize o seu rebanho em categoria. Isso vai ser muito importante para que você consiga, somando agora as cabeças que vocês têm de cada categoria, vezes o peso, nós temos agora a carga que esses animais vão exercer na área. Você começa a conseguir organizar a sua propriedade em módulos, tamanhos de piquetes ou números de piquetes que você vai destinar para aquela categoria. Isso é muito importante porque vai te ajudar a uniformizar o pastejo. Essas diferenças aqui, ao longo da primavera e entrando no verão, quando a sua carga estiver correta, esse cenário de pastos mais altos e outros mais baixos tende a sumir. Se o seu manejo estiver correto, a chance de você entrar numa área e os pastos estiverem mais uniformes é maior. Uma coisa muito importante é que você consiga, a partir de agora, transformar os quilos dessa categoria em unidades animais. Uma unidade animal é um peso referência que nós utilizamos de 450 quilos. A partir desses 450 quilos é que a gente consegue aferir e estimar o consumo de matéria seca desses animais. Que quando as forragens estão muito bem, eles giram em torno de 2,5%, às vezes até um pouco mais, por cento do peso vivo em matéria seca. Por que em matéria seca? Porque eu tenho que eliminar a água das plantas para poder equalizar todo o nosso cálculo. Se você tiver então um lote de novilhas de 300 quilos, se você multiplicar todas elas, 100 novilhas por 300, e aí você divide por 450, você vai ter quantas unidades animais você vai ter na sua propriedade. A partir desse número, destine quais serão os piquetes que essa categoria vai poder ocupar. E a partir do pastejo, você vai começar a aferir, trabalhando com a altura correta de entrada e saída, se o pastejo dos seus animais está sendo exercido na forma correta. No próximo episódio, nós vamos te ajudar a calcular a taxa de acúmulo. E aí, com a taxa de acúmulo e com a carga, você vai conseguir fazer com que esse binômio trabalhe a favor da fazenda ao longo do verão. Tá aí, você não pode perder então. Muito obrigado ao nosso analista, nosso consultor, o Felipe Moura. Daqui a pouquinho a gente volta então com outras informações. Continue com a gente aqui no Terra Viva DBO na TV. Rapidinho a gente já volta. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Pois é, meus amigos, já estamos de volta com Terra Viva DBO na TV, sempre aqui no canal Terra Viva.
Olha, a oferta e a demanda têm mudado os rumos do mercado, que agora está numa guinada de forte alta. Para a gente entender melhor o que esperar daqui para frente, a gente convida mais uma vez a zootecnista Juliana Pila, analista da Scott Consultoria, que vai conversar com a gente ao vivo, direto de Bebedouro, lá no interior de São Paulo. Olá, Juliana, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Terra Viva DBO na TV. Boa noite, Pedro. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Prazer é nosso. Olha, depois de subir aí mais de R$120 no meado do ano para cá, agora o boi de R$350 já está na praça aqui de São Paulo. E a arroba de 400 chega, Juliana? Bom, Pedro, essa é a pergunta que a gente mais tem escutado aqui nos últimos dias. Mas o que a gente pode dizer, né, a respeito do mercado, o mercado ele é muito volátil, mas os indicativos que têm nos sido apresentados nesse momento é que o mercado deve continuar bastante firme, né? O que a gente tem visto é que a oferta ela vem se reduzindo, ela está de uma forma mais compassada, principalmente a oferta de fêmeas destinadas ao abate, e junto a isso a gente tem uma demanda bastante ativa. Tanto a demanda interna, agora para o final do ano, está bem acelerada, como também a demanda para exportação, né? Que a gente vem observando aí recorde atrás de recorde do volume de carne bovina sendo exportada. Então, assim, esses indicativos nos mostram que o mercado deve continuar firme. Agora, afirmar quanto que vai chegar a arroba e quando que isso vai acontecer, esse pico de preço, a gente não faz essa previsão, não. Mas faz o pecuarista sonhar, né? E olha, o Brasil nunca produziu tanta carne quanto neste ano presente, né? Para onde foi toda essa mercadoria? Como a gente já comentou, né, a exportação esse ano de 2024 vem vindo bastante acelerada. No acumulado até outubro, a gente já exportou um volume superior ao total exportado em 2023. A gente veio aí falando recordes atrás de recordes aí nos últimos meses. Agora, em novembro, a exportação também segue em bom ritmo, mas além desse volume exportado, esse escoamento via exportação, que foi bastante positivo para a sustentação de um mercado firme, que é o que a gente vem assistindo agora, a gente também tem a demanda interna, principalmente no primeiro semestre. No primeiro semestre, quando a gente pega os preços da carne bovina no varejo, na comparação anual, a gente tinha preços mais baixos, ou seja, estava mais vantajoso aí para o consumidor fazer a compra dessa proteína. E junto a isso, né, apesar dos pesares da economia, em 2024 está mais favorável, né? A gente tem um índice de desemprego que vem caindo, então isso tudo ajuda a movimentar aí o varejo de carne bovina aqui no mercado interno. Pois é, mas a disparada na cotação do boi gordo, a alta já chegou ali no balcão do açougue. E agora, o que vai acontecer aqui para frente com o nosso mercado aqui interno? Bom, a gente está no final do ano, né, Pedro? Então, agora a gente já tem visto aí uma maior movimentação, maior contratações temporárias, agora que acontece no final de ano. A gente tem o recebimento do 13º salário. Então, isso tudo acaba colaborando, mesmo com esse aumento de preço da proteína bovina aí nas gôndolas dos supermercados, nos açougues. Isso ainda não deve impactar tanto com relação à demanda, visto que agora o poder aquisitivo da população também vem aumentando. Mas a gente tem que ficar de olho em como que vai se comportar essa demanda, né, na ponta final da cadeia, e também vale lembrar que agora, perante as suas concorrentes, a carne suína e a carne de frango, a carne bovina está perdendo competitividade porque ela está com um preço, uma valorização superior às suas concorrentes. Então, assim, é um ponto que a gente deve prestar atenção, mas na nossa visão aqui na Scott Consultoria, em função desse período do ano que a gente está, isso ainda não deve vir a impactar muito forte com relação à demanda. E ainda na questão das vendas externas, normalmente o movimento no mercado internacional cai em dezembro. Isso aí deve repetir agora, no finalzinho de 2024, nesses derradeiros dias de 24?
Bom, é isso mesmo que você comentou, né? Normalmente, aí nos últimos meses do ano, principalmente em dezembro, esse volume de carne bovina exportado, não só de carne bovina, mas de outros produtos, acaba reduzindo, né? A gente tem uma menor quantidade de dias úteis, os portos, o funcionamento dos portos começa a mudar um pouco, né? O cenário ali, e também a demanda pelos outros países acaba diminuindo nesse período. A exportação, ela vem bem, como eu comentei, mas dezembro deve reduzir em comparação a novembro, em comparação a outubro, que a gente observou um recorde do volume de carne bovina exportado, mas ainda assim a gente acredita que dezembro deve fechar com um volume superior ao que a gente assistiu em 2023. Perfeito. Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui, traduzindo os números do mercado para o pecuarista que em casa sempre segue acompanhando o Terra Viva DBO na TV. Um abraço pessoal da Scott e um boa restinho de semana, podemos dizer assim, né? Quinta e sexta-feira está chegando. Obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço, uma boa noite a todos. A gente segue então aqui porque vamos fazer mais um intervalo. Na volta tem outras informações para vocês, inclusive com a cotação do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, meio de semana. Você não pode perder essas e outras informações daqui a pouco aqui no Terra Viva DBO na TV. Já estamos de volta com Terra Viva DBO na TV e agora para nossas cotações. É momento de entender o desce e sobe do mercado da arroba, que na verdade só está disparando, né? O preço da arroba do boi gordo disparou nos últimos meses e atingiu o maior valor desde 2022. Uma pesquisa, né, mostra que o cenário deve ser o mesmo para o próximo ano, mas o pecuarista não acredita que isso chegue a significar um lucro. Vamos acompanhar na reportagem. Há 25 anos, o Eduardo se dedica à criação de Nelores e Sindes em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. Com a experiência, ele sabe que a pecuária pode viver altos e baixos na valorização do gado. Fácil não é, né? Porque tem algumas outras variáveis, como o tempo, chuva demais, seca demais. Essa questão hoje realmente, infelizmente, atrapalha muito a mão de obra. Acreditamos, sim, que desse aumento, e é totalmente necessário, e da mesma forma é um ciclo. Quem está nisso sabe que há 3, 4 anos tem as altas e as quedas. Com um rebanho de 1.500 cabeças, o pecuarista ainda faz as contas de prejuízos de anos passados. A gente vem trabalhando há 3, 4 anos num déficit. Se parar para pensar, há 4 anos atrás a arroba já chegou a R$ 354. Então, se a gente colocar a correção anual de inflação para hoje, passa de 60%. Então, ela está voltando para onde ela já teve. E nós, nesses déficits, nesses últimos anos, o que acontece com essa variação agora? Existe uma coisa que a questão da produção vai aumentar também. Após registrar o menor valor do ano em junho, quando atingiu R$ 215, a arroba do boi gordo foi subindo durante 2024 e atingiu agora, no início de novembro, R$ 340, o maior valor desde 2022. E, ao que tudo indica, essa tendência de alta não deve parar em 2025. No segundo semestre, nós temos algumas movimentações bastante interessantes, principalmente uma oferta de bovinos de pastagem um pouco mais limitada, o que acaba tornando essa compra no spot, né, a compra no balcão dos frigoríficos, um pouco mais limitada. E como nós estamos em um momento com demanda externa bastante acelerada, passamos aí de um outubro com 270 mil toneladas de carne bovina in natura exportada, mais de 300 mil toneladas de carne bovina total, considerando tripas, carne industrializada, miúdos exportados. Esse momento dessa forte demanda, tanto externa e interna, que o consumo brasileiro aí representa 65% a 70% de toda a carne produzida, acabou trazendo essa necessidade maior de compra por parte dos frigoríficos. Com uma forte demanda e uma oferta baixa, o natural é que os preços subam. De acordo com o levantamento realizado pelo Itaú BBA, esse movimento se iniciou em setembro e com a perspectiva de que a procura por reposição de gado aumente com a recuperação das pastagens e impulsionando os preços da cria, tornando 2025 ainda um ano de retenção, há a possibilidade de novos reajustes aos consumidores. A gente já está vendo essa alta no preço das carnes? Já estamos.
mas acho que esse choque ainda integral ainda não chegou ao mercado consumidor. Por exemplo, pelo último IPCA divulgado, ou seja, o IPCA referente a outubro, a carne, esse grupo geral ali, que inclui também ali carne de porco, mas o grosso é carne bovina, já acumulou uma alta de 6,3% no ano. A gente for olhar, então, só aquela parte, naquela linha que é a carne de porco, essa alta é superior a 7,7%. A carne de frango também teve um aumento, mas um aumento mais suave, 2,7%. E veja que não é só uma questão ali das carnes. Se for pegar ali a pecuária leiteira, também chama a atenção o quanto que aumentou já o preço do litro do leite longa-vida, uma alta superior a 24%. Segundo o levantamento do CPEA, o preço da carne bovina com osso atingiu o maior preço dos últimos 3 anos. Apesar dos aumentos registrados, não há indícios de queda no consumo da proteína no mercado interno. O brasileiro, no mercado interno, realmente melhorando a renda real, melhorando realmente a questão do emprego, apesar do endividamento da população, a gente tem um cenário mais favorável de emprego e renda, estimulando o consumo nesse final de ano. Então, em termos de oferta restrita até outubro, novembro, e demanda muito forte. Acha que o pecuarista está ganhando dinheiro e vendendo caro, aonde existe todo um trâmite até chegar no supermercado, né? O animal vai passar por um frigorífico que paga imposto, tem seus funcionários, tem transporte, aí depois vai para o supermercado, que acontece a mesma coisa. Então, tudo isso tem uma sobrecarga imensa de impostos e principalmente um déficit também em todos os setores hoje de mão de obra e caro, né? Então isso vai encarecendo, principalmente os encargos hoje é muito pesado para a gente. Olha, com o pessoal no campo fazendo o manejo final e formando os primeiros lotes prontos para venda nessa temporada, vamos trazer agora as informações mais recentes sobre o mercado do boi gordo e como estão as variações nas cotações. Para você que esteve aí na lida, né, nos últimos dias, ficou ocupado, ficou longe das notícias, nós estamos nos aproximando do fim do ano e o salário mensal e a primeira parcela do 13º estão chegando, o que deve movimentar novamente o consumo de carne nos próximos dias. Desde o meio do ano, a cotação da arroba subiu consideravelmente, né? Principalmente devido à oferta reduzida de gado pronto. Com isso, os frigoríficos já repassam esse aumento para o preço da carne, o que está causando impacto no consumidor final. Apesar de um leve desabastecimento nas vendas no varejo, especialistas acreditam que essa queda é passageira. Outro fator que continua sustentando o mercado é o aumento nas exportações. Nas últimas 4 semanas, já concluídas aí de novembro, o Brasil embarcou pelo menos 179 mil toneladas de carne bovina, um crescimento de 36,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Diferentemente do que costuma ocorrer no fim do ano, as exportações devem continuar subindo, impulsionadas aí pelas demandas chinesas e também dos Estados Unidos, segundo a Scott Consultoria. Hoje, nós tivemos variações positivas nas cotações em 9 das 32 praças pesquisadas. Em todas, registraram aumento no preço da arroba. Começando pelo noroeste do Paraná, o boi gordo subiu para R$ 345 e a vaca para R$ 315, já descontado o fundo rural. No norte de Minas Gerais, os valores também chegaram a R$ 345 para o boi e R$ 325 para a vaca. Já em Goiânia, né, capital de Goiás, o boi alavancou R$ 345, enquanto o sul do estado, a vaca subiu para R$ 322. Já em Campo Grande, em Dourados e Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, a cotação do boi foi ajustada para R$ 335 nas 3 praças pesquisadas. No sul tocantinense, o frigorífico já está pagando por R$ 320 pela arroba do boi. Já em Alagoas, o boi não é encontrado por menos de R$ 312. Por fim, nas regiões de Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o mercado se manteve estável, com o boi sendo negociado a R$ 350. O nosso Terra Viva DBO na TV vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua companhia, o carinho da sua audiência. E parafraseando o amigo, editor-chefe do programa, Sidney Maschio, um abraço para todo mundo e até lá então.